Salve, salve galera! Aqui o professor Marcelo, com muito prazer e alegria para juntamente com você mais um vídeo falando português. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que é sintaxe e nós vamos falar sobre as funções sintáticas que são os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Mas antes disso, antes de falar sobre este assunto, eu quero te pedir ou te convidar a, se ainda não me segue neste canal, que você aperte aí o botãozinho de seguir e também possa ativar o sininho para que você seja informado sobre novos vídeos. É importante também que você faça aí uma interação comigo, comentando, curtindo e compartilhando este vídeo, para que possa produzir mais vídeos sobre este assunto e ajudar a você e também a outros a compreenderem um pouco mais dessa linda, maravilhosa, querida última flor do lácio, a língua portuguesa. Vamos lá então? Vem comigo, porque nós vamos falar sobre tipos de sujeito neste vídeo. Vamos lá, gente! Muito bem, como eu falei inicialmente, hoje o nosso assunto é sintaxe, termos essenciais da oração, e vamos falar especificamente do sujeito. Sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala alguma coisa, um dos termos essenciais da nossa oração. Quando a gente faz um texto que seja falado ou seja escrito, normalmente a gente fala de alguma coisa, falamos de algum assunto, falamos de alguém, falamos de alguma coisa. E este alguém, esta alguma coisa, é o nosso sujeito dentro de um período, dentro de uma frase, dentro de uma oração. O sujeito, ele tem a sua classificação. Nós temos aqueles sujeitos que são determinados. Sujeito determinado. O que é sujeito determinado? Aquele que eu consigo definir, determinar, identificar de alguma forma quem é ele. Nesta ideia de sujeito determinado, nós temos três tipos de sujeito que eu vou falar daqui a pouco. Então, o primeiro sujeito é o sujeito determinado. O segundo sujeito é o sujeito indeterminado, ou seja, aquele que eu não sei quem é, ou não quero dizer quem é. Ou eu não falo por não saber, ou eu não falo porque não quero dizer. E também nós temos a oração sem sujeito, em que são casos onde, ou melhor dizendo, casos em que nós temos ali situações específicas em que na frase, em que no período não há um sujeito. Mas são casos específicos que nós vamos ver também quando falarmos de orações sem sujeito. Muito bem, vamos falar neste vídeo. Eu vou dividir em vídeos curtos para que você tenha a atenção e você possa compreender melhor. Eu vou falar especificamente neste vídeo sobre o sujeito determinado. Como eu falei aqui para vocês, o sujeito determinado são três tipos: o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito oculto, que também pode ser chamado de implícito, desinencial ou elíptico. Todos esses nomes são possibilidades para o mesmo sujeito, o famoso, conhecido, popular sujeito oculto. Então são esses os três sujeitos determinados. Vamos falar primeiramente do sujeito simples. Sujeito simples é aquele que apresenta um único núcleo. Núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Vamos supor que eu tenha a seguinte frase: a menina passeou no parque. É um exemplo bem simples, uma frase bem simplória, mas é para que você justamente entenda os conceitos e classificação do sujeito. Então tem a frase: a menina passeou no parque. Vamos perceber que nós temos o verbo passear, que vai expressar a ação que neste caso é praticada por alguém. Eu estou falando de alguém que pratica essa ação. Quem é este alguém que pratica a ação de passear? A menina. Você vai perceber que neste sintagma, o que é sintagma? Essa partezinha da frase, nós temos aí o artigo definido, feminino a, e nós temos a palavra menina, que é um substantivo. A palavra mais importante neste sintagma é menina. Portanto, nós temos menina como núcleo do sujeito.
Eu tenho um único núcleo, significa dizer que o meu sujeito é simples. Este é o primeiro sujeito determinado, sujeito simples, aquele que apresenta um único núcleo na sua composição. O segundo sujeito determinado é o que nós chamamos de sujeito composto. O sujeito composto é aquele que vai apresentar mais de um núcleo na sua composição. Se eu colocar a frase o pai e a menina passearam no parque, você vai perceber que agora eu estou falando de dois elementos que compõem a minha informação. Eu tenho o pai e eu tenho a menina. Você vai perceber que nessa composição do sujeito eu tenho o artigo o acompanhando a palavra pai, a conjunção e conectando os dois elementos, e eu tenho o artigo a acompanhando a palavra menina. Temos um artigo, um substantivo, uma conjunção, um outro artigo e um outro substantivo. Esses dois substantivos, pai, menina, são as palavras mais importantes desse substantivo. Portanto, temos dois núcleos, mais de um núcleo. Se eu tenho mais de um núcleo compondo esse sujeito, o meu sujeito é composto. O terceiro tipo de sujeito determinado é o oculto, que também pode ser chamado de implícito, desinicial, elíptico. O sujeito oculto é aquele que eu consigo identificar quem é, mas ele não aparece na minha oração, na minha frase, no meu período. Eu consigo identificá-lo. Exemplo, corremos até o shopping para aproveitar a liquidação. Corremos até o shopping. Quem corremos? Você vai perceber que pela conjugação verbal corremos só pode ser nós. Neste caso, o sujeito não aparece na oração, mas é facilmente identificado. Esse é o sujeito determinado oculto. Ele não aparece, mas eu sei quem é ele. Tá bom? Esses são os três tipos de sujeitos determinados nessa primeira sequência de funções sintáticas que nós vamos falar. Eu estou dividindo em vídeos curtos de no máximo 8 minutos para que você não se canse e você compreenda cada um deles. Não esquece de me seguir neste canal, se você ainda não segue, de curtir o vídeo se você gostou, compartilhar para ajudar a outros e comentar, é muito importante o seu comentário para ajudar a gente a melhorar cada vez mais a nossa construção de vídeos, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, um grande abraço para você, valeu galera, tchau, tchau!